casa, viu? E onde Jesus está, quem se encontra com Ele jamais volta igual. A diferença está, tocamos nele, porque Ele está na casa. Você tem acesso a Ele total e livre. A apatia é nossa, não é dele, porque Ele deseja nos tocar, deseja nos libertar, deseja nos curar, deseja nos transformar. E nós queremos tocar nele. Toque nele nesta manhã. Toque nele nesta manhã e deixe que esta glória que sai dele permeie na sua vida. Para que você seja curado, para que você seja libertado, para que você seja transformado. Isto é Evangelho. Esta é a boa nova Jesus. Jesus é vida, Ele diz assim: diga ao mundo, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus é a porta, aquele que não se encontra perdido, se encontra sem saída. Ei, eu sou a porta, entre por mim. Aquele que não sabe o que fazer, Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E esta vida está aqui. E ela tem nome. Porque não é uma energia, não é um sentimento, não é uma força, é a pessoa de Jesus. E a pessoa de Jesus está aqui. E Ele nos deseja, gente. Pensa no amor do pai que deseja abençoar o filho. Pensa no amor do pai que olha para o filho e vai: filho, vem cá, eu tenho tanta coisa bonita para te entregar. Você não consegue perceber porque, olha, é segredo, é mistério, mas eu tenho coisas extraordinárias a revelar a você. Isso não é clichê, não. Isso é palavra de Deus para a nossa vida. Gênesis, tão difícil, né? O primeiro livro da Bíblia, só você folhear, depois do índice, prefácio, sumário. Capítulo 23. A partir do verso 14, eu confesso a vocês que quando eu estava orando, eu não sei porque Deus me trouxe essa palavra. Mas que tem uma coisa que eu tenho aprendido na caminhada cristã é obedecer. O meu mestre em tudo obedeceu. E ele é a minha referência. Minha referência é Jesus. E Jesus, mesmo sendo quem é, Filho de Deus, podendo exterminar um povo medíocre, podendo acabar com toda a rebelião, podendo destruir toda a maldade, decidiu obedecer. Gênesis 23, a partir do verso 14, diz assim: respondeu Efrão a Abraão: meu senhor, ouve-me. Um terreno de 400 ciclos de prata. Que é isso entre mim e ti? Sepulta ali a tua morta. Só para que vocês entendam, no verso 1 diz que os anos de vida de Sara, esposa de Abraão, foram 127 anos. Morreu Sara em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. E veio Abraão lamentar-se muito e chorar por ela. Só para que você entenda o que nós estamos lendo. 16. Abraão concordou com os termos de Efron, pesou-lhes a prata de que este tinha falado aos ouvidos dos filhos de Et, 400 ciclos de prata, moeda corrente entre os mercadores. Assim, o campo de Efron, que estava em Macpela, em frente de Manré, o campo e a caverna que nele estava, e todo o arvoredo que nele havia, e todo o limite em redor, se confirmaram a Abraão por posse, na presença dos filhos de Et e de todos os que entravam pela porta da sua cidade. E então sepultou Abraão sua mulher Sara, na caverna de Macpela, em frente ao Mamre, que é Hebron, terra de Canaã. Assim, o campo e a caverna que nele estavam foram confirmados a Abraão pelos filhos de Et em posse de sepultura. Podem se sentar.
No ano de 2017, acho que é Hebreus, deixa eu ver o nome aqui da entidade. Unesco. Em 2017, a Unesco declarou Hebron como patrimônio da humanidade. E a gente pergunta o que é que tem neste lugar chamado Hebron. Este lugar chamado Hebron tem um prédio. Fica lá em Jerusalém. E ele fica um prédio. E neste prédio estão depositados lá, sepultados grandes homens importantes da história da Bíblia. Isaac está lá. Abraão está lá. Sara está lá. Lia está lá. Jacó está lá. Exceto José e Rebeca, que não foram. A maioria deles estão exatamente enterrados lá. E todas as vezes essas pessoas que cuidam daquele prédio, quando os visitantes vão visitar Israel, eles passam essa cidade de Hebron. Hebron é como se fosse uma cidade, é como uma grande chácara. Sabe uma chácara? É como uma grande chácara. E dentro dessa chácara tem arvoredos, tem uma praça. E dentro dessa chácara tinha uma caverna, que era onde eles sepultavam os mortos. E lá hoje existem pessoas que cuidam desse prédio e eles cedem a todas as pessoas, todos os visitantes, a todos os estrangeiros, pão e água. E é até assim uma coisa afrontosa que recusa. Porque eles têm como premissa a promessa que foi estabelecida a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então todas as pessoas que passam lá, os cuidadores deste prédio, os zeladores destes prédios, onde esses grandes homens da Bíblia estão sepultados, eles servem gratuitamente a todas as pessoas pão e água, representando e fazendo menção à lembrança da promessa que Deus fez a Abraão. Eu já quero começar essa manhã ministrando na nossa vida que Deus nos faz lembrar que o mesmo Deus de Abraão, o mesmo Deus de Isaac, o mesmo Deus de Jacó, é o Deus que está aqui nesta manhã e está nos ofertando gratuitamente pão e água. Água traz vida. 70% do corpo humano é composto por água. E o pão, palavra que nos traz alimento. Então talvez você esteja desgastado, cansado. Mas hoje Deus revigora as suas energias. Hoje Ele te dá pão e hoje Ele te dá água. A sua vida vai começar a ganhar corpo. E os seus ossos vão começar a ganhar força. E aí você vai pensar, mas de onde vem? Ei, é de Deus Todo-Poderoso que atua no céu. Que pensa em absolutamente tudo. Nós vemos esse contexto, a história do Abraão, você sabe. Eu vou só dar uma pincelada. Um camarada que nasce na Macedônia. Não tem alguma experiência anterior a essa com Deus de Israel. Ele ouve uma voz. Quem é doido para ouvir uma voz e obedecer sem nunca ter tido contato com ela antes? Abraão. Você faria isso? Às vezes Deus fala com a gente o tempo todo e a gente não quer obedecer. Imagine, ele sem conhecer a Deus, ouve uma voz que diz para ele: ó, camarada, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para um lugar em que eu te mostrarei. Ele tinha a vida estabilizada, ele tinha toda uma estrutura, ele abandona toda a sua estrutura, ele abre mão de toda a sua zona de conforto e sai para uma caminhada de perdas. Se fosse uma jornada de ganho, estava tranquilo, né? Mas olha a caminhada de Abraão. Até então Abraão, se eu falar Abraão ou Abraão, é a mesma pessoa. Aí você pensa, saiu para conquistar? Não, ele saiu. Ele abriu mão do conforto, abriu mão da zona dele centralizada, abriu mão da estabilidade e vai para uma terra habitar em tendas. Ele tinha casa, abandonou sua casa para ser peregrino em terra estrangeira por causa de uma ordem do Senhor. Mas deixa eu dizer uma coisa, isso tocou tão forte no meu coração, que uma decisão que nós tomamos
mudar a história da humanidade. Pode mudar a história da minha vida, da sua vida. Pode mudar a história da minha família, da sua família e do mundo. As 3 religiões mais importantes e predominantes no mundo são baseadas nesta decisão de Abraão: judaísmo, cristianismo, islamismo. Essas 3 religiões, que são as mais fortes do mundo, nasceram da decisão que Abraão tomou de abrir mão da sua sustentabilidade para viver em terra estrangeira como um peregrino, baseado em uma única palavra dada por Deus: sai. Talvez a palavra que Deus chamou para você e disse a sua vida, você acha que ela é irrelevante porque você não sabe o futuro. Talvez você não tenha dado o devido valor à voz, o chamado que Deus tem para a tua vida. Talvez você ache que seja insignificante, mas deixa eu te dizer, uma decisão nossa pode mudar gerações, tanto boas como ruins. A quem estamos ouvindo? Ele ouviu a voz de Deus e seguiu. Passa-se 11 anos. Ele tem uma conversa, eu já preguei isso no encontro com o Melquisedeque aqui. Ele tem uma conversa com Deus e ele fala assim: ok, tudo bem, eu me precipitei, trouxe uma egípcia, fiz o que não tinha que fazer, tranquilo. Tá, mas o Senhor me fez uma promessa, que a minha descendência não se poderia contar. O Senhor me fez uma promessa que o Senhor me daria um filho. Eu sou de idade, minha esposa já não tem mais condição alguma de ser mãe. E essas promessas não aconteceram. E agora? Em que eu vou me fiar? Eu estou obedecendo, eu estou aqui, tá? Eu falhei, eu errei, eu me desviei, mas eu ainda creio nessa promessa. E é por isso que eu estou aqui. E aí Deus responde para ele: eu sou o teu guarda, eu sou o teu escudo, eu sou o teu refrigério. E talvez Abraão tenha pensado assim: tá bom, mas eu estou perguntando da promessa. Eu sei que até aqui o Senhor tem me segurado, eu sei que até aqui o Senhor tem me guardado, eu sei que até aqui o Senhor tem me sustentado, mas enquanto a promessa, o Senhor desistiu dela para mim. Talvez você esteja aqui nesta manhã, porque você criou algumas expectativas ao seu tempo, porque a gente é imediatista, delírio, a gente quer tudo para ontem, e as coisas não aconteceram ainda. Deixa eu repetir: as coisas não aconteceram ainda. As coisas não aconteceram ainda, mas elas vão acontecer. Porque o Deus que nós servimos não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. Ele já te viu no futuro. Quando ele liberou a palavra para você, ele já sabia os percalços que você ia ter na caminhada, mas ainda assim ele depositou em você a confiança de fazê-lo. Abraão então recebe aquela palavra e Deus fala assim: tá bom, será que você pode me dar uma pista? Deus dá, mas o que Abraão escuta não é o que ele queria ouvir. E muitas vezes a gente desmurece na nossa fé porque a gente escuta de Deus aquilo que a gente não quer ouvir. Mas deixa eu te dizer, aquilo que Deus tem falado para você que você não quer ouvir vai gerar em você cura, vai gerar em você transformação. Uma pessoa despreparada, quando toma posse de riquezas, ela acaba em minutos, em dias, em meses, com toda a riqueza que uma pessoa levou a vida inteira para construir, porque não tem estrutura, não tem preparo. Deus, ele é pedagógico. Deus, ele tem uma didática para nos tratar. E não simplesmente vai nos entregando assim: peraí, calma, eu vou fazer, mas eu tenho que preparar você para viver aquilo. Você não vai saber. Essa caminhada aqui na terra, você pensa que é à toa? As lutas que nós enfrentamos, as dores que nós passamos, as angústias, tribulações, dificuldades, Deus está nos preparando para viver na eternidade. Não é à toa. Deus não está preparando você para viver aqui. Deus está nos preparando para viver como Ele. Porque lá as regras são diferentes daqui. Então Deus disse para Abraão:
prometi esta terra. Porque Abraão estava em Canaã, gente, pasmem vocês. Eles voltavam tendas, nas terras de Canaã. Mas ele pagava aluguel. Ele pagava a terra de camping, na nossa linguagem. A terra não era dele. Ele morava na terra que Deus prometeu a ele, a sua descendência, mas que não era dele. E era por isso o questionamento de Abraão: o Senhor me prometeu essa terra, mas eu estou aqui. Só que eu estou aqui de peregrino. Essa terra é minha? Cadê meu título de propriedade? Então, não, o que eu prometi está de pé. Por 400 anos, a sua descendência será escravo de um povo estrangeiro. Não era isso que Abraão queria ouvir. Mas assim, com mão forte, eu vou levantar um que vai guiar o povo da liberdade. Vou trazê-los de volta à terra que eu prometi a você. E eles a possuirão. E eles a terão por herança. Era como se Deus estivesse dizendo a Moisés: ou para Abraão, não, é o seguinte, tu não vai viver a promessa, mas os que vierem de você desfrutarão da promessa. Frustrou você? Porque os meus planos são maiores do que você imagina. Glória a Deus. Você acha que isso é tão grandioso? Eu tenho muito mais para você. Muito mais para você. Mas Deus é tão bom que Deus disse, eu pensei assim, até escrevi no meu esboço assim, às vezes a promessa de Deus não é pra gente, é pro nosso CNPJ. Não é pro CPF. É pro CNPJ. Entendeu, não? Vou explicar. Às vezes não é pra Lívia, é pros Buscarate. Às vezes não é pra Thaís, é pros Oliveira. Às vezes a promessa não é pro Eduardo, é pro Silva. Mas para que ela aconteça nos Silvas, nos Buscarates, nos Oliveiras, nos Limas da vida, a Lívia, o Eduardo, a Thaís tem que tomar uma decisão. Tá claro isso? O problema é que a gente só quer para nós. Aí a gente quer umas respostas aqui agora. E a gente se frustra porque a gente quer um negócio aqui agora. Deus tem coisas muito maiores. E aí você acha, não estou vendo nada acontecer. Você não precisa ver. Ele está trabalhando. Nunca houve um Deus de gerações que trabalha enquanto os seus filhos dormem e descansam. Ele está trabalhando a nosso favor. Creia na promessa de Deus para a sua vida. Melhor, creia em quem fez a promessa. Porque mesmo quando a promessa não acontecer, Ele continua fiel, continua te sustentando, continua te conduzindo, continua te guardando, continua sendo seu escudo. Porque foi essa a promessa que Ele fez para Abraão. Mas olha como Deus é lindo. Deus, gente, pensa no pai amoroso. Que um pai bom não entrega as coisas de mão beijada para o filho. Um pai bom, se ele faz isso, ele não ensina o filho a viver, porque o pai não vai viver para sempre. O bom pai ensina o filho a se virar. O bom pai ensina o filho a conquistar. O bom pai ensina o filho a guerrear, a enfrentar as dificuldades, a enfrentar as lutas. Este é o bom pai. O bom pai não é aquele que protege o filho de tudo. O bom pai é aquele que pega o filho e joga no meio da boca do leão. Mas fica ali, ó, a espreita. Se o leão foi engolir, ele está pronto para proteger. Isso é o bom pai. E é este Deus que nós servimos. Glória a Deus. Ele está com a gente o tempo todo. Mas Ele nos ensina como vencer as batalhas.
Ele nos fortalece em como enfrentar os desafios da vida. Senão a gente não daria valor a essa graça. Porque teve um que teve tudo isso e desprezou. Adão. Não deu valor ao que ele tinha. Então o papai nos ensina a como dar valor à graça. Porque embora ela seja, de o termo, né? De graça, mas custou muito caro. Custou o sangue de Cristo. O tempo passa. Sara morre. Capítulo anterior, alguns anos antes, algum tempo, nem chegar, um tempo antes, Deus pede para Abraão o quê? O seu filho, a promessa. Deus cumpre a promessa. E muitas vezes as promessas que se cumprem na nossa vida, Deus nos pede as promessas. Porque tem gente que está pegadinha à promessa e não está pegadinha ao Deus da promessa. Então Deus faz o quê? Deixa eu tirar do teu coração a promessa para você entender que você tem que se apegar ao dono da promessa. Porque isso é só uma promessa. Eu tenho inúmeras promessas para você. Aí Deus fala assim, aí as pessoas falam, Deus queria provar o que estava no coração de Abraão. Deus sabia o que estava no coração de Abraão, porque ele é onisciente, ele sabe de tudo. Deus queria mostrar para Abraão que não conseguia enxergar o que estava no próprio coração. Porque às vezes a gente acha que crê sem crer, às vezes a gente acha que confia sem confiar, às vezes a gente acha que não está pegadinho, mas está pegadinho. Deus fala, então me dá o teu filho. Ah, mas Senhor, o Senhor me prometeu, ué. Igual joga Deus me deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. É dele? Se é tudo dele, por que eu vou lá? É dele. E ele vai. A minha chave diz que Abraão confiava tanto em Deus que das cinzas, se Deus quisesse, poderia trazê-lo de volta à vida. E aí ele foi, entregou. Por isso que ele disse, olha a fé desse homem, eu vou com o menino e voltaremos. Ou seja, eu volto com o menino, nem que seja morto, mas eu volto, mas eu volto com ele. Deus providencia o cordeiro. E ele fala, agora ok, você entendeu que o negócio é comigo. Eu sou a provisão, eu sou a promessa, eu sou o que você deve focar. A promessa é algo que vem e algo que vai. Conquistas são coisas que vêm e se vão. A vida aqui neste plano é uma coisa que Deus dá e tira. Ninguém sabe o dia do vencimento. Minha data está marcada. Eu posso cuidar da minha saúde, eu posso fazer o que eu quiser, isso só vai me dar qualidade de vida. Mas o dia que eu tiver que morrer, eu vou morrer, com saúde ou sem saúde. Porque todos nós temos uma data definida. A data de Sara chegou. Chegou. Ela viveu a promessa, ela foi mãe na velhice. E amou aquele menino. Amou aquele menino. Mas o dia dela chegou, morreu. E a Bíblia diz que Abraão ficou assim, arrasado. Ele ficou perplexo, ele ficou... Existem casais que brincam, né? Falando assim, glória a Deus, né? Ficar viúva, tem gente que brinca, né? Mas, gente, você passa uma vida inteira, anos juntos, 50, 100 anos juntos. Como que você não vai sentir a saudade, a perda? Você convive com as pessoas que você sente. Imagine, sabe? Não tem qualquer ruptura que dá, ninguém, o ser humano não está preparado para isso. Nós não fomos criados para isso, não fomos gerados para isso. Abraão assim ficou arrasado, porque a mulher da sua vida, o amor da sua vida, morreu. Ele falou, não vou enterrar em terra estrangeira. Ele vai negociar, porque ele é um homem que ficou rico na caminhada. As renúncias que ele fez, quando ele se separou do seu filho, por adoção, Ló. Aí Ló esteve em perigo, filho, pai, defende. Quando ele soube que Ló ia ser morto, escravo, ele vai junto uma galera, os 318 guerreiros, junta a galera, vai lá, salva Ló. Ele enriquece, porque quando a gente aceita o chamado de Deus, é um caminho de perdas e conquistas.
Porque a matemática de Deus é diferente da nossa. À medida que a gente vai perdendo, a gente vai ganhando. A gente perde aqui, mas ganha ali. Essa é a matemática de Deus. A gente vai perdendo coisas que não vão nos edificar ou não vão acrescentar no propósito que Deus tem para a nossa vida. E Ele vai nos dando tudo aquilo que é necessário para que o propósito se cumpra na nossa vida. Por isso que a gente não entende. Porque entra aquele conflito entre o meu plano e o plano de Deus. Meu plano e o plano de Deus. Meu plano e o plano de Deus. O meu plano já é certo que se frustra. Mas o plano de Deus jamais se frustrará. Quando Ele vai negociar uma terra, essa chácara em Hebron, que contém a caverna de Macpela, ele era um príncipe considerado aos homens pelas suas riquezas, pela sua fama, pela sua integridade, pelo homem e pela fé que ele professava. Ninguém queria vender a terra para ele. As pessoas falam, não, enterra aqui sua porta. Enterra aqui a pessoa. Eu te presto, eu te dou. Não. Eu vou enterrar minha amada na terra que Deus me prometeu. Mas que seja minha. Porque Deus me deu uma promessa. E a promessa que Deus me deu é que essa terra seria minha. Da minha e da minha descendência. Então eu não vou enterrar minha morte em terra estrangeira. Eu vou comprar este cemitério. Quem compra cemitério? Quem investe seus recursos em cemitério? Quem? Ninguém, gente. Não, eu vou comprar essa terra de cemitério, terra para enterrar meu corpo. Eu vou comprar, porque ela vai ser enterrada na terra que Deus prometeu a mim e a ela. E ele compra, ele negocia, ele enterra. Tá, mas o que isso tem a ver, pastor? A promessa foi cumprida. Ele viu a promessa. Em Números 11, se eu não me engano, faz a narrativa, acho que dos espias que vão procurar a terra. Depois da passagem, a promessa se cumpre. Anos e anos depois. Contextualizei. Anos e anos depois. O povo é escravo 400 anos no Egito. Deus levanta Moisés. Moisés liberta as 10 pragas. Eles atravessam o Jordão. Eles vão para as terras que Deus conquista. Quando chegam em Canaã, qual a terra que Deus prometeu para Abraão? Canaã. Aí ele manda os espias espiarem a terra de Canaã. Por onde os espias vão? Onde eles pegam aquele cacho enorme de uva, figos e tantas coisas? Eles entram por Macpela. Eles entram pela cidadezinha, pela chácara de Hebron, sem saber que eles não estavam invadindo a terra de ninguém. Sem saber que esta terra já era deles, e não só por promessa, mas que Abraão já tinha um título de propriedade que era reconhecido por todo mundo. Eles não sabiam, mas eles não estavam invadindo nada, nem pegando o fruto de ninguém, porque aquela terra era do pai dele, do pai Abraão. Deus, aleluia. Quando eles voltam com os frutos, sem saber, nós pegamos ali, tá. Mas e aquilo? Como é que vocês entraram? Pela Macpela, pela caverna de Macpela. E vocês conseguiram entrar sim. Aquela terra não era daquele homem. Aquela terra não era daquele povo. Não era dos cananeus. Não era dos caldeus. Aquela terra tinha povo. Porque quando Deus cumpre a promessa na nossa vida, a gente sem saber, anos e anos antes, Deus já veio preparado. Está pegando? Por onde eles iam entrar para conquistar toda aquela terra? Tinha que destruir tal. Não, Deus já tinha preparado o caminho. E não era nem invasão, porque aquela terra era dele. Deus já está preparando o caminho para que você viva a promessa por inteiro. E não se preocupe, você não vai ter que invadir nada, para passar nada. Deus já estabeleceu a propriedade. Deus já estabeleceu o caminho certo, de um modo certo para a tua vida. Você não vai precisar da gente para nada, porque Deus já deu o jeito dele. Abraão viveu 62 anos numa terra sem
sem título de propriedade, terra dele, dada por Deus, sem título de propriedade. Mas toda a sua geração, que até hoje é reconhecida como patrimônio nacional. Todo mundo invade as cidades de lá. Menos Jerusalém, capital. Tel Aviv, as do lado, porque aquele lugar é considerado um lugar santo. É considerado um território separado. Porque Deus, quando faz uma promessa, Ele cumpre. Virás, irmãos, porque também está escrito na Bíblia. Mas até que isso aconteça, todas as promessas de Deus sobre o seu povo já se cumpriram. De uma dor de Abraão, da sepultura que ele enterrou Sara, abriu caminho para que os espias entrassem na terra que manava leite e mel e vissem que a promessa de Deus ainda estava de pé à sua geração. Uma decisão que aquele homem tomou mudou a nossa história. Uma decisão que foi tomada numa sepultura mudou a nossa eternidade. Porque da dor nascem respostas, da dor nascem caminhos, da dor nascem vitórias e conquistas. Jesus tomou uma decisão de ir para a cruz, ser sepultado como maldito, e por causa desse sepultamento de Jesus e a ressurreição, por causa da dor que lhe foi infligida, por causa dos açoites que estavam sobre ele, por causa da decisão que ele permaneceu intacta, sem eu e você merecer, eu e você estamos aqui hoje. Por causa da sepultura dele, por causa da sepultura de Sara, os espias abriram caminho para ver a promessa que manava leite e mel. Por causa da sepultura de Cristo, o caminho foi aberto para que a gente tivesse acesso à eternidade com Deus. A promessa que Deus tem para mim e para você vai além de uma terra, de uma cura, de uma conquista, de um carro, de uma casa, de uma família, de filhos, de casamento. A promessa que Ele nos fez antes da fundação do mundo é que Ele nos daria um repouso eterno, uma morada eterna, na glória com Ele. E Ele conquistou na dor. Porque é das dores que nascem as maiores pérolas. Você deve conhecer a história de como nasce uma pérola. É através da dor. Quando uma areiazinha entra dentro da ostra e ela machuca, ela fere. E à medida que ela vai machucando, ela vai ferindo, ela vai se transformando numa pérola preciosa. Às vezes a gente não sabe por que Deus permite que a gente passe por tantas coisas. Deus está nos transformando nestas pérolas. Você não sabe, mas Ele já abriu o caminho. E as decisões que você toma hoje vai abrir caminho para outros amanhã. Porque Ele foi o percursor desta jornada que é a terra que mana leite e mel. Qual é a terra que mana leite e mel para nós? Não é Gramado, não é Europa, não é França. É a Nova Jerusalém com Cristo. E foi através de uma dor que este caminho de acesso a essa eternidade foi aberto. Foi através da dor do nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, que nos dá livre acesso e nos garante a promessa. Porque nenhum de nós temos direito a ela, mas a morte de Cristo e a ressurreição nos deu o título de propriedade a esta terra. Percebe como o Velho Testamento aponta para o Novo? Abraão só estava representando o que Jesus fez por nós. Ele abriu o caminho
para que o povo, a sua geração, mesmo escrava, tivesse acesso à promessa. Jesus abriu o caminho para que nós, esse povo, escravo do pecado, perdido no lamaçal do pecado, na escuridão, nos trouxesse para uma vida nova com Ele, uma vida que nos conduz à eternidade. Então deixa eu te dizer uma coisa, os caminhos já foram abertos, tudo já está, Deus não vai preparar nada, tudo já está preparado. Mas as decisões que nós tomamos hoje podem influenciar não só o nosso futuro, mas o futuro das gerações. Então eu aconselho você hoje a decidir. Confie na promessa. Creia na promessa. Fica alinhado à promessa. Se apegue ao dono da promessa. Não desvia nem direita nem esquerda. Mesmo que você se frustre, se decepcione, não está dando certo, não está rolando, não está acontecendo, relaxa. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Você não está vendo hoje, mas amanhã vai vir. E você não sabe o que vem com o dia de amanhã. Confia nele, descansa nele, acredita. A gente lê esse texto e não faz ideia. Por que isso? Só que ele tem um título de propriedade? Não, porque era esse tipo de propriedade que garantia o acesso. Foi o sangue de Cristo que nos garantiu o acesso. É o sangue de Cristo que nos garante total acesso. É no nome de Cristo que você vai viver todas as promessas de Deus. E talvez hoje você esteja passando por algo complicado, como Abraão está enterrando a sua morte. Talvez você esteja pensando em enterrando sonhos, projetos, planos, não sei. Fica tranquilo. Isso só está abrindo o caminho para o novo de Deus. Há esperança depois de uma dor. Há esperança. Se coloca de pé. Há esperança para aquele que crê no Senhor. Mesmo que você esteja caído, sem força, desanimado, aquele que prometeu, ele permanece fiel e intacto em tudo que ele disse. Não escureça. Ele vai cumprir. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor, ainda que na terra envelheça a raiz, e no chão abandonado.
demonstra, Senhor, que aquilo que o Senhor disse a nosso respeito permanece fiel, permanece de pé, permanece intacto. E que mesmo quando não vemos, mesmo quando não sentimos, mesmo quando, Senhor, sequer entendemos, o Senhor ainda está no controle, cuidando de todas as coisas. E que o Senhor nos mostre o caminho, que o Senhor nos dirija, que o Senhor venha transformar e curar essa dor aparente, essa apatia, essa situação, Senhor, que nós estamos vivendo hoje, que seja transformado e tocado pelo Teu Espírito Santo, que haja restauração, que haja renovo, que haja cura, Senhor, que nós saímos daqui nesta manhã certos de que a promessa que o Senhor liberou para a nossa vida, nós viveremos não em parte, mas na totalidade daquilo que o Senhor já nos disse, porque o Seu plano é muito maior. Que nós possamos entender qual é o Seu plano para a nossa vida e que possamos ter ousadia, coragem para tomar as decisões certas até no momento da dor, coragem para decidir o que fazer, mesmo quando isso nos causa perdas, mesmo quando isso nos tira a estabilidade, mesmo quando isso nos tira da zona do conforto. Que tenhamos coragem para decidir fazer e atender a Tua voz e a Tua vontade, não crendo nas coisas apenas momentâneas ou aparentes ou terrenas, mas crendo na promessa maior que o Senhor nos deu, que é a eternidade do Senhor. Que o Senhor nos conduza nesta manhã, que o Seu Espírito Santo fale mais ardentemente aos nossos corações, que nunca nos esqueçamos que aquilo que o Senhor prometeu irá se cumprir, que haja restauração, que haja renovo, que aquele que entrou aqui abatido saia alegre, que aquele que entrou aqui, Senhor, desanimado saia daqui restaurado, que aquele que entrou aqui enfermo saia curado, que aquele que entrou aqui cativo na mente, na alma, no espírito, saia daqui livre, porque o Senhor é libertação. Tira de nós essas dependências emocionais, físicas, biológicas, dependências medicamentosas e nos traz uma vida livre de todas essas coisas, dependentes somente do Senhor. Pai, em nome de Jesus, descauteriza mentes, tira escamas, traz um novo up. A minha oração nesta manhã é que as pessoas tenham um encontro de verdade com o Senhor, que elas sejam tocadas de uma tal maneira que saia a virtude, que elas nunca mais sejam as mesmas pessoas, que essa experiência seja tão sobrenatural e tão notória e real, que elas nunca mais sequer pensem em olhar atrás, em recuar. Pai, nós não podemos mudar mentes, mas o Senhor pode. Nós não podemos curar pessoas, mas o Senhor pode. Nós não podemos mostrar, Senhor, o que fazer, mas o Senhor mostra, o Senhor pode. Então eu peço que o Senhor, nesta manhã, pegue cada um daqueles que estão aqui com o Teu braço forte e coloque de pé. E o sustente, mostre, e faça como fez Abraão, contemplar as estrelas do céu, a areia do mar. E mais uma vez, Senhor, tenha revelado qual é a Tua promessa para a nossa vida. Porque muitas vezes a dor, o cansaço, a fadiga nos faz esquecer de quem o Senhor é e de quem nós somos. Mas que nesta manhã, mais uma vez, nos lembremos que o Senhor é fiel à nossa vida. Aplauda Jesus.